Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é Eis o Cordeiro de Deus. Para isso nós vamos usar o livro de João, capítulo 1, versos 35 e 36. Já temos aqui a introdução do assunto, Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro Pascual, e a conclusão do assunto. Meus irmãos, não vamos falar muito sobre a Páscoa, como eu já disse no vídeo anterior, então não precisamos falar mais o que você precisa fazer ou deixar de fazer, porque no vídeo anterior, que antecede esse daqui, já falamos um pouquinho. Aqui nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que pagou o preço não só por mim, não só por você, mas por todos aqueles que querem se achegar a Ele, ter uma vida nova. Não podemos achar que nós somos mais santos ou somos melhores. Não. Assim como Ele me salvou, assim como Ele te salvou, Ele é poderoso para salvar esse teu vizinho chato do lado da tua casa, esse parente seu de coração duro. Então Ele é poderoso para salvar o mundo inteiro, a Bíblia diz, Mas temos que agradecer a Deus porque Ele nos resgatou, meus irmãos? Nos chamou para uma nova vida. Como eu disse no vídeo anterior, não somos mais marionete do inimigo, e sim guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos ver, irmãos, o assunto. 1 João, livro de João, capítulo 1, versos 35 e 36. Diz assim: os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Olha só, imagina essa cena, como é que foi, dizendo: eis aí, esse é o Cordeiro de Deus. Ei, vocês não vão precisar mais ficar indo no templo, não, ficar levando lá um cordeiro uma vez por ano para remissão de seus pecados, para matar o cordeirinho de um ano, para cobrir o pecado desse ano todo que passou e depois o próximo ano. Não, eis aí, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma vez só. Ele se entregou por nós uma vez só e acabou. Não era igual antigamente, que tinham que levar o sacerdote, aquela ovelhinha, aquele cordeiro macho sem defeito para remissão dos pecados todo ano. Não, Cristo veio e pagou o preço uma única vez, meus irmãos. Que tremendo isso daí, misericórdia. Quem viveu na época e viu isso daí, meus irmãos? Não é brincadeira não. Vamos à introdução desse assunto. Nesse texto sagrado, João Batista aponta o Cordeiro de Deus aos seus discípulos. Desde a instituição da lei de Moisés, milhares de cordeiros foram oferecidos para fazer expiação pelos pecados do povo de Israel. Porém, aquele cordeiro que João estava apontando não era apenas mais um cordeiro, era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. A morte de Jesus serviu para fazer expiação não apenas pelo povo de Israel, mas pelos pecados do mundo inteiro, como eu disse no começo do vídeo. Agora vamos ver o perfeito Cordeiro Pascual. A festa da Páscoa foi instituída por Deus para celebrar a saída e libertação dos filhos de Israel do Egito. Consistia na morte do Cordeiro Pascual sem defeito, cujo sangue serviria como um sinal redentor na verga e nas ombreiras das portas de cada lar israelita. Êxodo 12, versos 1 a 14, vocês vão encontrar isso. Em 2 Crônicas 35, 6, centenas de anos depois, o piedoso rei Josias ordenou o cumprimento desse ritual na íntegra, dizendo: imolai a Páscoa e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme as palavras do Senhor dada pelas mãos de Moisés. Em Isaías 53, 7, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías visualizou a morte expiatória de Cristo como um cordeiro mudo, dizendo: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Em João 1,29, quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, trouxe à memória dos judeus ali a presente imagem do Cordeiro providenciado por Deus em lugar de Isaac. Gênesis 22, do 8 ao 13. A imagem do Cordeiro Pascual, Êxodo 12, do 1 a 14. A imagem do Cordeiro sacrificado diariamente no templo pelos pecados do povo, Números 28, 4. E a imagem do Cordeiro mudo de Isaías, Isaías 53, 7. Em 1 Coríntios 5, 7, Paulo escreve dizendo: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora vamos ver aqui o perfeito Cordeiro Redentor. Além de ser o perfeito Cordeiro Pascual dos israelitas, Cristo é o perfeito Cordeiro Redentor do mundo inteiro. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, o apóstolo Pedro afirma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Em Hebreus 9,14, o escritor da carta aos Hebreus afirma: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Em Apocalipse 1,5, João escreveu que Jesus Cristo, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em Apocalipse 13,8, a Bíblia afirma que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo e possuidor do livro da vida. Em Apocalipse 22,14, a palavra de Deus afirma: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Conclusão, meus irmãos: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira e expurga o pecado do universo. Jesus Cristo é o Cordeiro vencedor da morte e do inferno, vencedor de Satanás e de seus demônios, e o Cordeiro Rei dos reis, Senhor dos senhores. Apocalipse 1, 8, 12, 10 e 11 e 17, 14 e 22, 3. Então, meus irmãos, está aí um pouquinho mais para a gente poder lembrar e trazer à memória que Cristo é o nosso Redentor, né? Ele nos resgatou. O Natal, a gente se lembra que ele nasceu, que Deus enviou o teu Filho ao mundo, né? E aqui, na Páscoa, a gente lembra que ele pagou o preço, não precisava mais. Ele estava dizendo para o povo na época: não precisa mais ficar levando cordeirinho, acabou, o véu do templo vai ser rasgado, e agora vocês, com o coração contrito, com amargura de espírito, vocês podem se ajoelhar e se entregar ao Pai e pedir perdão pelos vossos pecados. Todos que pedirem ao Pai em meu nome, ele o ouvirá. Então, a partir daquele momento que ele se entregou na cruz do Calvário, acabou as ofertas, acabou a menorá, acabou a Arca da Aliança, acabou tudo, meus irmãos. Aquilo só virou uma lembrança. Tudo que aconteceu de Gênesis até aquele momento foi apenas uma sombra do que havia de vir. Então não é pecado você ter uma Arca da Aliança na tua casa, a menorá, o candelabro, o que você quiser ter na sua casa de enfeite judaico você pode ter, mas tudo isso já passou. Hoje tudo é pela fé em Cristo Jesus, que nos redimiu dos nossos pecados. Tá bom? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, e mais uma vez lhe desejo uma ótima Páscoa. Que tenha fartura na tua casa, que tenha fartura acima de tudo em teu coração, em Cristo Jesus. Alegria em viver com Cristo Jesus, tá bom? Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.